Bom, hoje nós vamos estar dando continuidade sobre a antropologia, né, vista pela teologia. Vamos continuar falando sobre o homem. Já falamos sobre a origem do homem, os detalhes, e agora estamos, desde semana retrasada, falando sobre a questão do pecado. E agora, hoje, nós vamos falar sobre a universalidade do pecado. Qual é a ideia desse assunto de hoje? Mostrar que o pecado, infelizmente, é universal. Mostrar que o pecado, infelizmente, ele foi abrangente, envolvente, ele alcançou lugares que são prejudiciais e ninguém escapa, ninguém está livre do pecado. A pessoa pode vir a se livrar, pode vir a estar salva das consequências do pecado, mas imediatamente todos passam por esse processo, certo? Então a primeira coisa, a universalidade do pecado, a Bíblia o ensina claramente. Há inequívocas declarações à Escritura que indicam que a pecaminosidade universal do homem, como a seguinte passagem. Vamos ler alguns textos? Leia para a gente, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 46. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 46. Depois Eclesiastes 7, 20. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 46. Depois Eclesiastes 7, 20. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja. Com a parte clara aí, porque não há homem que não peque. Todos são pecadores, todos têm essa herança. E queridos, a ideia da herança é o seguinte, que a Bíblia ensina claramente que o pecado é uma herança do homem. Desde a hora do seu nascimento, portanto, está presente na natureza humana. Tão certo que não há possibilidade de ser considerado como resultado de imitação. Então o homem está pecando, o homem peca, meu filho peca, o meu neto vai pecar, os meus irmãos pecaram, não foi uma imitação. Não é que eles imitaram meu pai, imitaram os avós, não. É algo que já é inserido, já nasce na pessoa. É uma herança. Então o pecado, a universalidade do pecado, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência que é uma herança. Herdamos de Adão, veio esse presente de Adão. Então Adão pecou, isso trouxe para nós essa herança. Eclesiastes 7, 20. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Então, Eclesiastes 7, 20 diz que, na verdade, não há homem sobre a face da terra que nunca peque, é um homem justo. Então, não tem. Às vezes a gente quer se iludir, não, que fulano é bonzinho, que fulano não fala mal de ninguém, que fulano não bebe, que fulano não fuma. A gente restringe, tenta limitar o pecado a isso: beber, fumar, falar mal, beber, fumar, falar mal, adulterar. Não. O pecado, ele é feito, expresso de várias maneiras. Não há, quatro áreas que pecam só. Nada disso. O pecado, infelizmente, ele é expresso de várias maneiras. Então, queridos, a primeira coisa que estamos vendo, que o pecado é algo que está em todo ser humano. Todo ser humano. E aí, nós vamos ver alguns textos agora, que mostram que o pecado já está ali no útero da mãe. A criança já está sendo fecunda, já está sendo gerada, contaminada pelo pecado. Salmo 51, 5. Depois Efésios 2, 3. Salmo 51, 5. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, eis em iniquidade fui formado. E queridos, até para dar um exemplo sobre essa profundidade do pecado, se torna complexo, mas a ideia é simples. A minha mão suja de graxa, muito suja de graxa. Qualquer coisa que eu vier tocar, com a melhor das minhas intenções, aquela coisa que eu toquei vai estar suja. Alguém que está caído precisa de uma toalha para se levantar. Alguém foi ferido, está sangrando, precisa de uma toalha para secar. Se eu corro e pego aquela toalha vai ajudar? Pode até ajudar, mas vai ajudar suja de graxa. A ideia de pecado, a universalidade do pecado é essa. O homem
Paulo, ele é muito claro e taxativo no que ele fala com muita propriedade. Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí diz o quê? Éramos por natureza filhos da ira. Então nós já nascemos destinados a isso. Nós já nascemos sob a pena da ira de Deus. Então não é porque depois que eu peguei a idade maior, eu comecei a entender, aí eu errei. Não, nada disso. Então eu errei porque vi meu pai errado, minha mãe errada, nada disso. Eu nasci debilitado para fazer o bem. Por mais que eu me esforce, eu estou contaminado pelo pecado. Então o apóstolo Paulo fala com muita propriedade. Além disso, de acordo com a Escritura, a morte sobrevém mesmo aos que nunca exerceram uma escolha pessoal e consciente. Vamos abrir nossas Bíblias? Romanos 5, 12 a 14. Então quer dizer, às vezes nós somos alcançados pelo pecado. Nós não fizemos escolha. Quantas pessoas, quantos fetos, isso aí não é difícil a gente imaginar, quantos fetos, quantas crianças que morrem, os abortos, nasce morta, a criança nasceu morta. O que ela pecou? Nada, mas ela já nasceu com a semente da morte. Porque se não fosse o pecado, não teria morte. Então, uma vez que tem morte, é sinal que aquela pessoa já foi vítima do pecado. Vamos ver? Romanos 5, 12 a 14. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então o que diz aí, queridos? Todos estão contaminados pelo pecado. Todos estão pecando. Todos estão envolvidos pelo pecado. Por isso, queridos, que acontece o caso da criança morrer. Porque vamos deixar claro isso, não podemos ter dúvida disso. A morte só acontece por causa do pecado. Só por causa disso. Existiu a morte quando o homem pecou. Na hora que o homem comeu o fruto, desobedeceu, quebrou o pacto com Deus, a morte passou a ser parte da rotina do homem. Então, queridos, se tem a consequência, é sinal que a causa vem junto. Então, nasceu uma criança morta, morreu uma criança, é um anjinho, não. Ela já estava com a herança do pecado. Ela não pecou, mas a herança estava nela. Como que lemos aí, que Paulo falou Romanos, e lá em Salmos, que em pecado me concebeu a minha mãe. Então, queridos, a ideia é essa. O pecado é expresso através da morte. Então, o pecado é universal. E outra coisa que nós vamos chamar a atenção sobre a universalidade do pecado, o que isso implica para a gente? A grande necessidade do homem de ter a sua redenção. O homem precisa ser salvo. O homem precisa ter um encontro com Jesus. Porque a humanidade precisa da salvação. Então, quando a gente olha a universalidade do pecado, entre a gente ver que a criança é contaminada, entre a gente ver que a morte é uma consequência, o outro lado que a gente vê é que todo mundo precisa da redenção. Todos estão passivos e submetidos à condenação. Então a pessoa já nasce já com os passos direcionados para o inferno. É necessário que Jesus interfira e mude aquela trajetória. Não há bondade que mude isso. Não é só mesmo a redenção. Vamos ver alguns textos? Esse texto é muito bom, interessantíssimo. João 3, 3 e 5, e depois 1 de João 5, 12. Então o pecado nos traz a certeza que o homem precisa de redenção. E só há redenção em Jesus Cristo. Não há outra forma. Com a universalidade do pecado, isso quer dizer, todos precisam de Jesus Cristo. Então João 3, 3 e 5 e 1 João 5, 12. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o que ele diz é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo, não importa a idade, não importa a religiosidade, não importa a escolaridade,
Nada disso. Não importa até as boas qualidades que a pessoa julga ter, e até tem. Mas é necessário regeneração. É necessário nascer de novo. Agora, 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simplificou. Quem tem o Filho, quem entregou a vida a Jesus, quem tem Jesus como Senhor, tem vida. Não tem Jesus, não tem vida. Então, Jesus é o oposto ao pecado. Quem está no pecado tem morte. Quem está com Jesus tem vida. Um vai de frente ao outro. Você está no pecado, sem Jesus é morte. Está com Jesus é vida. Então, queridos, agora nós vimos a universalidade do pecado. Nós vamos ver agora a relação do pecado de Adão com a raça humana. Se a gente parar para analisar friamente, a gente fala, poxa, não faz sentido. Não faz sentido, a gente vai tentar localizar outros argumentos para eu, em pleno século XXI, ser acometido ou estar sofrendo as consequências do erro de Adão. Então nós vamos ver aqui qual é essa relação, porque quem pecou foi só um homem. Nós já falamos isso. Agora nós vamos nos aprofundar e vamos perceber o que? A relação estreita, restrita que tem o pecado de Adão com a raça humana. Vamos lá. A doutrina da aliança das obras. A gente acha a explicação nisso aí. Nós achamos a explicação nisso aí. Então tem dois pontos interessantes. Primeiro, que nós já falamos uma vez. Adão tinha uma ligação direta com a gente natural. Como assim? Naturalmente, Adão era pai de todos. Naturalmente, Adão era pai de todos. E aí, queridos, vamos trazer para os nossos dias o que Adão, eu, como pai, o que um pai correto, um pai coerente, um pai que é pai, um pai no papel de pai. Se eu sou rico, a minha família vai ser rica. Se eu sou trabalhador, minha família vai ser beneficiada pelo meu trabalho. Se eu sou um cara preguiçoso, relaxado, minha família vai ter dificuldade, uma coisa normal. Então, queridos, já tinha essa relação de Adão com a gente. Ele tinha uma relação natural. Ele era pai de todos. Então, naturalmente, iríamos sofrer alguma consequência pelas atitudes de Adão. Naturalmente. Talvez, se fosse só a natureza, a relação natural, o pecado não chegaria até nós. Porque não seria justo o filho vir pagando pelo pecado do pai, ou sofrendo pelo pecado do pai. Mas tinha essa relação natural. Adão foi o pai de toda a humanidade. Quando foi criado por Deus, estava sujeito à mudança e não tinha direito legítimo a um estado imutável. Estava obrigado a obedecer a Deus, e essa obediência não lhe dava direito a nenhuma recompensa. Por outro lado, se pecasse, ficaria sujeito à corrupção e ao castigo. Mas o pecado seria só dele e não poderia ser lançado na conta dos seus descendentes. De acordo com a lei de que os iguais se reproduzem, o igual gera o igual. Qual seria a ideia de Adão só na relação de pai, na relação natural? Naturalmente, seríamos afetados pelo pecado de Adão, porque todo ser que ele viesse a produzir, iria produzir um ser contaminado. Nós iríamos olhar para Adão e iríamos praticar algumas atitudes dele. Aí teríamos uma ligação. Mas aí, Cristo, por que o pecado se propagou até nós, no caso de Adão? Primeiro tinha uma relação natural, não era suficiente. Se fosse só essa relação natural, Adão pecava, o pecado era só dele, ponto final. Talvez iríamos atingidos, porque um pecador iria gerar um pecador, mas provavelmente chegaria até a gente. Lógico que tudo que Adão viesse a ensinar aquela pessoa seria contaminado. Mas o que determina o pecado de Adão chegar até nós? Adão tinha uma relação natural com a gente. Isso é certo. Mas também ele passou a ter uma relação pactual. Aí mudou. Adão passa a ser agora, quando Deus faz aquele pacto com Adão, aquele acordo de Adão, lá no jardim do Éden, não come do fruto proibido, naquela hora Deus falou: Adão, agora, você agora é chefe de uma aliança. Você agora é chefe de um grupo que você está representando. Agora você é representante desse grupo. Aí, a partir de então, mudou a relação de Adão. Antes, a relação de Adão era só de pai para filho. Era uma relação onde nós não seríamos
escravizados pela corrupção dele. Não poderíamos ser considerados culpados de Adão meramente em virtude da relação natural. Então, quer dizer, o pecado de Adão ficaria em Adão, que era uma relação de pai. Mas agora, como relação pactual, ele passa a ser o quê? Agora, Adão é, primeiro, nosso representante. Ele passa a ser o representante nosso. Então, Deus faz uma aliança não para Adão, mas com Adão. Deus agora estabelece uma aliança usando o Adão como representante. Então, assim como Adão aceitou, vamos olhar para o outro lado. Se Adão não pega o fruto proibido, estaremos no paraíso até hoje por causa dele. Mas como ele caiu no fruto proibido, sofremos com ele, porque ele era o nosso representante. Uma coisa bem clara que a gente pode ver é simples. Qualquer esporte que tem aí, hipismo, vôlei, futebol de areia, futebol de campo, a gente fala, o Brasil é pentacampeão, eu sou pentacampeão. Eu nem entrei em campo. Eu não sei nem para que lado era o campo que o Brasil jogou. Mas o Brasil estava me representando. Ele ganhou, eu ganhei. É a mesmíssima coisa com Adão. Um outro exemplo, sindicato. Sindicatos trabalhistas. Como que é? É você que vai lá na mesa do chefe negociar? Não. É ele que vai negociar. Ó, quero tantos por cento de aumento, ele até te consulta. Quero tantos por cento de aumento, quero isso, quero aquilo. O que ele falar, você vai ter que aceitar. Se ele conseguiu 20% de aumento, é só dele? De todo mundo. Mas se ele conseguir 2%, é de todo mundo. É o exemplo de Adão. Adão era o nosso sindicato diante de Deus. Que era o ele nos defendido e ter acertado. Mas ele errou. Então, com isso, nós passamos a receber as consequências. Porque Adão foi colocado como chefe da raça. Além de pai da raça, ele era o chefe da raça. Não somente no sentido paterno, mas também no sentido federal. Ele era o nosso representante. Outro argumento que a gente vê, um elemento de prova. Enquanto que ele estava na aliança, quem estava submetido à prova era só Adão. Era só Adão. Se Adão tivesse passado, acabou o problema. Então, Adão estava no período de prova. Se ele não tivesse comido aquele fruto proibido, até hoje nós estaríamos no sentido de prova. Estaremos sempre provados para quem ia obedecer, não. Então, quando Adão come aquele fruto, o período da prova passa. Mas passa como? Rejeitado. Reprovado. Então, Adão não passou na prova. Consequentemente, a raça humana também não passou. Adão e seus descendentes estariam num contínuo estado de prova, porque eles sempre estariam ali sendo observados por Deus. Mas Adão já caiu, então, não temos capacidade, não temos condições de mantermos ali firme na sua presença. E com isso, Adão estabeleceu como o estabelecimento do homem no permanente estado de santidade e bem-aventurança. Se Adão não come, como se daria? Em santidade e felicidade. Só para isso, presença de Deus no final da tarde, maravilha. Mas sempre estaremos o quê? Diante da árvore do fruto proibido. Ela estaria ali. Se Adão não comesse, vamos conjecturar aqui, vamos fazer hipótese, um de nós comeu, um de nós seria expulso. Adão, a raça humana não. Qualquer um poderia comer, aquela pessoa ia pagar por aquilo. Adão não. Se Adão comesse, eu acho que se fosse hoje em dia, Adão ia viver tão protegido. Adão não gosta daquilo, não, pelo amor de Deus. E a gente pode ver isso ao longo da história de Israel no deserto. Deus punia geralmente algumas pessoas, porque a aliança, o representante ali era quem? Moisés. Moisés se manteve ali direitinho, tanto é que por um erro simples de Moisés, ele teve uma consequência gigantesca, enorme. Não entrou na terra prometida. Não quer dizer que Moisés foi para o inferno, não. Foi a terra prometida que ele não entrou naquele momento. Vamos lá. O terceiro ponto que a gente vê, naquele acordo, na relação pactual, houve um elemento de recompensa ou punição. Segundo os termos da aliança, obteria legítimos direitos à vida eterna se cumprisse as condições da aliança. E não somente ele, mas também todos os seus descendentes participarem dessa bênção. Então a aliança, quando Deus estabeleceu a aliança, o acordo, a relação pactual de Adão com a gente era o quê? Primeiro, iríamos ficar no paraíso para sempre. Segundo,
teremos um estado de prova constante, mas sem santidade. E o que nós observamos agora aqui, que as bênçãos que Adão recebesse, naturalmente ele não receber. Mas pela atitude errada de Adão, ele recebeu a punição, a transgressão do mandamento, incluso na aliança, refundaria e morte. Adão escolheu o curso da desobediência, corrompeu-se pelo pecado, tornou-se culpado aos olhos de Deus e, como tal, sujeito à sentença de morte. Então, como ele, nosso representante, entrou na sentença de morte, ele trouxe toda a raça junto para a sentença de morte. Todos nós ganhamos de graça a morte. Tá? Porque o nosso representante, ele nos submeteu a essa sentença de morte. Então, primeira coisa, por que o pecado de Adão veio até nós? Ele tinha uma relação natural com o pai de todo mundo, mas essa relação não era suficiente, era necessário uma outra relação, foi a relação pactual. Se Adão cumpre o pacto, todos nós estávamos tranquilos. Por ele não ter cumprido o pacto, nós sofremos as mesmas consequências. Agora, queridos, nós vamos ver o pacto na vida o pecado na vida da raça humana. Semana retrasada, antes do carnaval, nós vimos na vida do homem, o homem no pecado, no estado original, no estado do pecado. Agora nós vamos ver o que aconteceu na raça humana. O primeiro ponto que nós vamos observar é a expressão pecado original. Existem vários pecados, mas nós vamos falar agora do pecado original. O que vem a ser o pecado original? O estado da condição de pecado em que os homens nascem, pecado original, porque é derivado da raiz original da raça humana. Então o que é pecado original? Agora uma coisa que eu estava preparando, eu achei interessante. Todos nós nascemos com o pecado original. O que vem a ser isso? Qual a importância e implicância disso? Quando eu acabo de nascer, o que está sobre mim é aquele pecado que Adão cometeu. Qual é aquele pecado? A desobediência. Aquele pecado. Quando eu começo a discernir o bem e o mal, escolher ou não escolher, aí eu já começo a gerar os meus próprios pecados. Então, até então, eu nasci só o pecado original. Já é suficiente para me mandar para o inferno, sem sombra de dúvida. Mas até então só tem o pecado original, aquele estado. É como se eu tivesse, vamos imaginar, como se nós tivéssemos acabado de comer o fruto proibido. Aquele pecado ali, aquele momento ali, que Eva pega e dá para pega e dá para Adão. Aquele momento ali é que o ser humano nasce no estado do pecado original. Segundo, porque está presente na vida de todo e qualquer indivíduo, desde a hora do seu nascimento, e, portanto, não pode ser considerado como resultado de imitação. Terceiro, porque é a raiz interna de todos os pecados concretizados que corrompem a vida do homem. A sua mentira, ela origina onde? Onde que ela começou? No pecado original que está em você. É diferente de Adão. Adão nasceu sem nenhum pecado. Sem nenhum pecado. Tinha possibilidade de errar? Tinha possibilidade de errar. Tinha possibilidade de cair? Tinha possibilidade de cair. Mas ele já não tinha isso no seu interior. E nós já somos diferentes. Nós já nascemos com a semente do pecado aqui dentro. É chato. É natural errar, exatamente. É chato saber isso. Você já nasce com a tendência de pecado. E alguns psicólogos evangélicos, até não evangélicos, e sociólogos, eles falaram uma coisa certíssima. O ser humano nasceu 100% de ser prostituta ou prostituta, 100% de ser assassino, todo mundo nasce 100% disso. Ninguém nasce com 100% de ser bom, nem com 1% de ser bom. Nós já nascemos com aquela semente do pecado e totalmente tendenciosos ao mal. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Se colocássemos 10 pessoas, vamos supor que elas conseguiram sobreviver, nasceram e lá numa ilha a gente só dá comida o necessário. Todas elas ficariam pessoas más. Todas elas. Sem exceção. Cada um em grau diferente. Mas ali ia ter todo tipo de pecado que ia acontecer naquela ilha. Sem ninguém ter que falar, olha, isso aqui você faz que é errado. Não. Naturalmente, o ser humano ia tender a fazer o mal. Vamos dar um exemplo? Na mesma ilha, vamos imaginar na ilha. Aí, um pegou 10 cocos, outro pegou 2, outro pegou 1. O que já ia nascer ali? Inveja, cobiça, ia ter o furto, sem ninguém explicar. Ninguém precisa explicar. Porque nós já nascemos com o pecado original que abre a porta para todos os outros pecados.
Por isso que a gente precisa urgente de Jesus Cristo na nossa vida. A igreja tem dois elementos do pecado original. Devemos distinguir dois elementos do pecado original, saber a culpa original. Queridos, eu achei isso interessante. Se a gente for olhar dentro da Bíblia, isso é um capítulo. Concordo comigo? Capítulo 3 de Gênesis. É só isso. Não é nem capítulo 3. É capítulo 3, do versículo 6, 7 em diante. Mas quando você para analisar a dimensão, vamos dar um exemplo aqui. Imagina, eu estou usando a imaginação de vocês. Um lago. Você joga uma pedra, coisa desse tamanho. Caiu na água, o que acontece? A pedra é pequena. Exatamente. As ondas vão se propagando. Foi exatamente isso a atitude de Adão. Ele tomou uma proporção que eu acho, se Deus mostrasse, então vem cá, eu acho que eu tenho certeza. Imagina se Deus mostrasse para a gente, ó, se você fizer isso, olha o que vai acontecer de ruim. Será que a gente ia fazer coisa errada? Não, acho que não. Imagina se Deus pega Adão e fala, Adão, a Eva pega e fala, toma Adão, Deus para assim, Adão, olha o que vai acontecer comigo. Primeira coisa que ele ia ver, Caim matando Abel. O pai nasceu e o filho matar o irmão matar o outro. Só daí já ia parar, não, Eva, tchau, Eva, tchau. Segundo, o que mais ele ia ver? O neto dele matando o outro homem porque pisou no pé dele. Caramba, o que é isso? Aí ia começar a ver, o que Adão ia ver? Sodoma e Gomorra. Dilúvio. Deus está destruindo a terra por sua causa, Adão. Porque o pecado entrou em você e lá se multiplicou. Olha lá, eu confundi as línguas, Adão. Adão ia comer o fruto? Só se Eva fosse muito boa de papo e Adão fosse surdo ou cego. Então, queridos, agora nós vamos ver que tem dois elementos. A culpa original. A culpa original, essa palavra culpa, expressa a relação que há entre o pecado e a justiça, ou como colocam os teólogos mais antigos, é a penalidade da lei. Quem é culpado está numa relação penal com a lei. Podemos falar da culpa em dois sentidos, a saber, como réu convicto e como réu passivo de condenação. Então, a primeira coisa, a culpa, uma coisa que nunca pode paralisar. A culpa é algo ligado diretamente à lei. Diretamente à lei. Quando alguém vai avançar o sinal, está vermelho, lógico, vai avançar, na hora ele já vê que é aquela sensação de culpa. Se acontecer um acidente, culpa é minha. Então a culpa está ligada diretamente a uma quebra de uma lei. Na hora que você quebra uma lei, imediatamente a culpa já vem sobre você. E aí, tem dois tipos de culpa, sabiam disso? Tem dois tipos de culpa, eu meus filhos subir. Ainda bem que eu estou estudando, estou lendo, cada vez mais, está ficando melhor. A culpa do réu confesso. Aí que vem o grande detalhe. A primeira culpa potencial é o demérito moral de um ato ou estado. Essa culpa é da essência do pecado e é uma parte inseparável da sua pecaminosidade. Prende-se somente aos que praticam pessoalmente ações pecaminosas. Prende-se a eles permanentemente. A culpa vinda de um réu confesso jamais sai dele. Nada tira aquela culpa. O que é isso, pastor? Eu ainda não entendi. A partir do momento que eu tenho consciência que eu quebrei uma lei, eu vou sempre me sentir culpado por aquela quebra, por aquele quebramento, por aquela lei que eu quebrei. Então pode fazer qualquer coisa. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês saem daqui, vão ali, tomam uma cerveja, bebem. Eu posso vir aqui, orei, perdoei vocês, mas a sensação de culpa vai ficar. Dia 19 de fevereiro, saí da igreja e bebi. Deus já te perdoou. Você vai até para o céu, mas a sensação de culpa fica, porque você quebrou uma lei. Porque você é um réu, confesso. Você admitiu que quebrou a lei. Então, às vezes eu fico pensando, sabe o quê? Queridos? Abrir o leque aqui um pouquinho. Abrir o leque e o parênteses. Imagina alguém que mata uma pessoa. Pode ter todos os argumentos. Aquela culpa vai estar sempre com ela. Vai estar sempre com ela. Então, essa culpa aqui, a ideia é o quê? É uma culpa de um réu confesso. Ele
confessou, admitiu que ele quebrou a lei. Então, quando a pessoa confessa que quebra uma lei, aquela sensação, aquela noção de culpa acompanha a pessoa sempre. Quer ver um outro exemplo? Eu posso falar que na plateia não tem isso? A pessoa que cometeu um aborto e entendeu que era errado. A pessoa comete um aborto, entende que é errado, o que acontece? Aquela culpa vai com ela. E quando eu estava estudando, eu achei interessante que o seguinte, o autor fala com muita propriedade o seguinte: essa culpa não pode ser removida pelo perdão. Não pode ser removida. Eu entendi. Você tem consciência que pecou, que errou, que quebrou uma lei. Ainda que você seja perdoado, aquela culpa vai te acompanhar. Está ali com você. Vamos dar um exemplo: você bateu no seu filho. Eu lembro que uma vez eu dei um tapa na minha filha, e isso já tem cerca de quase 10 anos, e ela não estava errada. Ela estava com 2 anos. Até hoje eu lembro. Ela lembra? Não. Ela me perdoou porque eu pedi perdão para ela. Mas a culpa, porque eu errei. Na hora que eu tenho esse erro, eu assumo isso, a culpa permanece. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Essa culpa não é removida pela justificação baseada nos méritos de Jesus. Aí que é um negócio que é mais grave ainda, queridos. E é verdade. Pode olhar o seu passado, o seu presente, antes ou depois de aceitar Jesus. Você tem plena consciência que Jesus morreu na cruz por você, perdoou os seus pecados, mas aquele pecado, aquela lei que você quebrou, a culpa te acompanha. Você fala: eu fiz aquilo. Você não está condenada mais, mas a sensação de ter errado te acompanha. Aquela sensação de: poxa, eu errei. Essa culpa do réu confesso não sai. Você sempre que lembrar, vai ver aquela sensação assim: isso aqui é de errado. Eu falei aquilo de errado. Eu pensei isso de errado. Quer dizer, é uma culpa que não sai, porque a partir do momento que você falou assim: eu quebrei a lei, o que está falando? Eu assumo o erro. E, queridos, você pode ter abreviação das consequências do erro, você pode ter perdão pelos seus erros, mas aquela consciência que dói pelo erro, você vai ter sempre. Hoje vai diminuir um pouco, vai ser menos frequente, mas você sempre vai lembrar. Isso aí, queridos, tem coisas de criança que você lembra, tem coisas de adolescente que você lembra. É uma culpa que a justificação não tira, é uma culpa que o perdão não tira. Você é perdoado, mas você fica com aquilo. Você pode puxar pela sua memória alguma coisa que você fez de errado, você admitiu que errou. Isso é o primeiro tipo de culpa. É a culpa que a gente chama culpa potencial. É a culpa do réu convicto. O réu que está convicto. Então, eu errei nisso. Então, tem pessoas que têm dificuldade até para viver com isso. Tem pessoas que entram no estado de complexidade, entram no estado de desespero, que ele acha que toda vez que ele passar por aquela situação, ele vai cometer o mesmo erro. Eu errei uma vez, se eu passar de novo, porque a culpa nova. Lembra? Aí, opa. Aí que nascem os traumas, tudo, porque aquela culpa do réu convicto não sai. Então, o primeiro tipo de culpa é a culpa potencial, é a culpa do réu convicto. Quem trouxe isso para a gente de presente? Não. Vocês podem ter certeza, queridos, que Adão sempre que, quando Adão viu que Caim matou Abel, o que ele lembrou? O fruto que eu comi. Aí Eva, tá vendo? Eva, nem chora não, Eva. Nem pode chorar, Eva. Nós fizemos isso. Aí queridos, de uma vez, Adão perdeu os 2 filhos. Lembra do fato? Abel morreu e Caim viveu foragido. Perdeu os 2 filhos. Veio 7, mas ele perdeu 2 filhos. Então, é a culpa em potencial. Mas aí, queridos, existe. Os pecados dos homens são inerentes, merecedores de males, mesmo depois que ele foi justificado. Então, queridos, o que acontece? É quando a pessoa sabe que ela merece pagar por aquilo. Nesse sentido, a culpa não pode ser transferida de uma pessoa para outra. O sentido habitual, porém, em que falamos da culpa na teologia é de outro tipo de culpa que eu vou falar agora. Então, o que acontece? Quando a pessoa erra, essa culpa convicta, ela não consegue transferir a responsabilidade para ninguém. Se você puxar para a sua memória alguns erros que você cometeu, você vai conseguir até achar a justificativa.
mas a culpa vai ter sobre você. A culpa que a gente quer, o segundo tipo de culpa, queridos, que a gente fala agora aqui, um tipo de culpa. Bem, a culpa não faz parte da essência do pecado, mas é antes uma relação com uma sanção feita. O que é sanção? É quando alguém faz uma lei, a gente tem que entender. Tem o culpado em potencial e a culpa passiva. O culpado em potencial, que nós já explicamos, é a culpa passiva. Então, a gente tem que entender que a culpa não está ligada ao pecado. A culpa está ligada à lei que sancionou. A lei. Como assim? Olha, fulano, se você quebrar o vidro, você vai ser preso. O que vai na cabeça da pessoa? Ela está presa porque quebrou o vidro? Ela fica lá presa. Então, a culpa está ligada ao quê? Ao ato errado ou à lei que foi sancionada? A lei que foi sancionada. Foi a lei. A pessoa pecou, ela não fala assim, eu não queria ter pecado por causa do pecado. Eu não queria ter pecado porque o pecado traz consequências. Eu não quero a consequência. Eu não quero a consequência. Aí aquela culpa inicial que eu falei, a culpa do convicto, ele fala, eu não quero consequência, mas vai vir. Vai vir a consequência e ele começa a associar toda a tragédia àquela culpa. Aquela culpa. Já viu um exemplo disso bíblico? Tudo que acontece é porque errou. Ele pensa nisso. Ele pensa nisso. Deus já o perdoou. A pessoa ferida já o perdoou. Deus já abençoou, mas a culpa que ele reconheceu, que quebrou a lei, vai gerar nele inúmeros pensamentos contrários. Pode até ter passado já uma consequência, mas tudo que vier vai achar que é consequência. Exatamente. Porque ele tem aquele convicto que pecou, convicto. Não é por causa do pecado, é por causa da lei que apontou o pecado dele. É essa culpa que ninguém tira. Ninguém tira. Vamos supor um exemplo de uma mulher que abortou. Se ela daqui a 20 anos perder o útero, o que ela vai pensar? Foi aborto. E tem mulher que nunca abortou e quer perder o útero. Tirou as trompas, proveniente de alguma doença, mas a mulher que passou por aquele processo, o que ela vai pensar? Aí vamos supor, o homem que fumou muito, que bebeu muito, pegou um câncer. Talvez no sêmen dele, na genética dele, já tinha células cancerosas. Mas ele vai associar o quê? O cigarro e bebida. Pode até ser, mas às vezes não é. Então, é essa culpa que a gente está falando. Mas existe um outro tipo de culpa, queridos, que é interessante a gente falar. A culpa pode ser removida pela satisfação da justiça. Isso a gente chama de culpa passiva. Tá? A culpa do pecado nesse sentido, a culpa pode ser removida pela satisfação da justiça pessoal e vicária. Pode ser transferida de uma pessoa para outra, ou pode ser assumida por uma outra pessoa no lugar. Que tipo de culpa é essa? É a culpa passiva. É quando a pessoa ela errou, mas ela não está presa à lei. Está presa ao pecado. Então, quando ela vê que o pecado está perdoado, ela muda. Então, vou tentar ser mais claro. Um tipo de culpa é quando a pessoa se sente com real conflito, mas ela está com medo da lei. É a lei que amedronta ela. A outra pessoa está o quê? É uma pessoa passiva, uma culpa passível. Porque ela só está chateada pelo pecado que ela cometeu. Então, ela cometeu um pecado. Na hora que ela vai até Jesus, o que ela entende? O meu pecado está sobre Jesus, está perdoado, acabou. Ela não vai se sentir culpada por resto da vida. Porque ela não está presa à lei. Ela sentiu que é um pecado. Então, tem dois tipos de culpa. A culpa, onde a pessoa sempre está presa a ela, não abre mão daquela culpa sobre sentido nenhum. E a outra culpa, que não faz parte da essência do pecado, mas antes é uma relação com a lei. Então, vamos tentar repetir, ser mais claro ainda. Há uma culpa que está ligada à lei. A pessoa teme a lei, teme as consequências dessa lei. Então ela sempre vai esperar uma pancada da lei. A outra, ela está ligada ao pecado. A partir do momento que ela confessa o pecado, ela entende o quê?
Pode falar. Foi perdoado. Foi perdoado. E naturalmente, não vai ser nunca mais cobrado. Vai acontecer alguma coisa, ela não vai, aconteceu por aqui. Não. Meu pecado foi perdoado. Até aquela expressão que o pessoal usa equivocadamente, qual é a expressão? Fulano está pagando pelo pecado. Ninguém pagou pelo pecado. Quem pagou pelo pecado foi o nosso todo-poderoso Jesus Cristo. Então, queridos, o que acontece? Porque a gente tem que entender o quê? Que a culpa vem pelo pecado, mas o que nós temos que ter plena consciência. Isso quer dizer que o merecimento de punição ou obrigação de prestar satisfação à justiça de Deus pela lei da violação foi por determinação pessoal. Nesse sentido, a culpa não faz parte da essência do pecado, mas antes uma relação com sanção. Sanção. A ideia é o quê? Aqui. A pessoa tem uma ideia, é uma condição penal da lei. Nesse sentido, a culpa pode ser removida pela satisfação da justiça. Então, vamos lá. A pessoa assumiu o erro, é meu, ponto final. A outra pessoa sabe que os seus erros são justificados por alguém. Que uma vez que a justiça, aquele que cobrava, foi pago, ele está despreocupado. Como eu pequei, o meu pecado me leva à morte. Certo? Certo. Mas alguém morreu por mim. Exatamente. Estou livre. Então, eu tenho aquela culpa passível. O que é isso? Aquela culpa que é transferida para Jesus e eu confio nele. Então é errado ter a outra culpa. Exatamente, é errado. Uma culpa você tem, você leva para o resto da vida. É errado, eu não vou entender essa não. Eu vou ter dois tipos de culpa. Uma que a pessoa encara, veste e não larga, e outra que ele colocou nas costas de Jesus. Aí essas duas culpas vieram de Adão. Uma pessoa se agarrou e ficou com ela. E a outra, ela entende, não. Eu não estou preso ao pecado, porque eu pequei, não. Eu estou preso à lei. E a lei fala, se alguém morrer no meu lugar, eu estou livre. Então Jesus morreu no meu lugar. Estou livre. A primeira culpa é aquela pessoa que confessa, fala com Deus, mas está agoniada. Ela não entregou para Deus de verdade. Não se arrependeu, não é questão de se arrependimento, não. Ela não conseguiu entender que ela não está ligada ao pecado. E a lei que sancionou as consequências estão justificadas e foram satisfeitas na cruz do Calvário. Então existem esses dois tipos de culpa. Uma que a pessoa agarra e não larga, que é irremovível, é a culpa em potencial, e existe a culpa que a pessoa entende que é passivo, que passa. Né? A culpa potencial tem dois sentidos: o réu convicto e o réu passível de condenação. Vamos lá, dois tipos de culpa. Quais são? O réu convicto e o réu passível de condenação. O réu convicto, a culpa é minha e eu não largo. Mas há 20 anos que é culpa minha. O réu passivo de condenação, como que ele vê? A lei que vai me cobrar. Mas essa lei que me cobra já foi satisfeita por Jesus. Olha, não vai cobrar nada. É isso que acontece. Mas tem pessoas que ficam a vida inteira com essa culpa. Foi o que você falou. Do Fábio que tem 10 anos e mesmo assim ainda fica ocupado. Sabe que foi perdoado, que acabou, mas mesmo assim quando lembra ainda vem a culpa. Eu tive um caso, é bom você ser pastor por muito tempo, vocês têm história para contar. Eu preguei uma vez, não sei se foi sobre Jonas, não lembro direito, isso aí tem uns 3, 4 anos atrás. E uma senhora que na época tinha 19 anos de evangelho. Não, muito. A senhora, o que aconteceu com a senhora? Ela havia cometido um pecado há 19 anos atrás. Há 19 anos atrás. E quando eu preguei sobre Jonas, acabou o culto, o pastor tem que falar com o senhor. Ela falou, chamou de confessar um pecado. Aí eu olhei assim, a senhora é tão decente, cantar no grupo das irmãs, tudo direitinho, sem problema nenhum. Tá bom, meu irmão, vamos lá começar. Tá gostoso, casada. Ela era casada, eu acho que 35. Ela tinha filho quase da minha idade. Vamos lá, irmão, vamos começar. É que há 19 anos atrás eu traí meu marido. Ninguém sabe. Isso me incomoda, eu vim aqui para
confessar para o pastor para eu ficar livre. Que pessoa que era aquela? Réu convicto. Na hora que ela pediu perdão a Deus, acabou. E se fosse questão de justiça, o que eu ia fazer? 19 anos depois, e eu não estava nem lá. Eu não tinha o que fazer. Então, quer dizer, é aquela pessoa que tem réu convicto. E o réu passível, qualquer, aquele que transfere a culpa para Jesus. Certo? Vamos lá. Isso aí está falando da culpa original. A culpa original. Só para a gente terminar esse ponto, tem muita coisa aqui. E vamos ver alguns textos desse assunto que eu falei? Vamos ver alguns textos? Está dando com Bíblia aí? Tá, né? Vamos lá. Efésios 2:3. Alguém lê para mim? 1 Coríntios 15:22. Efésios 2:3. 1 Coríntios 15:22. Dois, três. 2:3 e 1 Coríntios 15:22. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Éramos por natureza filhos da ira. Então, a culpa do pecado estava sobre a gente. O que mudou esse estado de filhos da ira? Jesus. Jesus mudou. Nada muda esse estado. Próximo versículo, 1 Coríntios 15:22. Porque assim, como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, Adão trouxe o que sobre nós? Pecado. Pecado e a culpa. Se não fosse Jesus, como viveríamos? Culpados, cabeça baixa. O tempo todo. Não vamos longe não, queridos. Vamos puxar aqui, eu acho que posso falar por todo mundo aqui. Tenta lembrar de 2 erros da adolescência. E se Jesus não tivesse te perdoado, como estaria hoje? A gente está com 20, com 30, com 40 anos, vindo acumulando aquilo tudo de culpa. A gente está ali num processo depressivo, angustiante, terrível. Aí a gente tem que entender. Quem mudou esse estado da culpa foi Jesus. Se não fosse Jesus, estaríamos até hoje cabisbaixos, jogados para o canto, certo? Para terminar, a corrupção original. A corrupção original inclui 2 coisas, a saber, a ausência da justiça original e a presença do mal positivo. Deve-se notar, que a corrupção original não é apenas uma moléstia. O que quer dizer isso? Algumas pessoas queriam passar a ideia que a corrupção original foi apenas uma doença, foi um acidente de percurso. Foi uma doença que acabaria em Adão. Não. A corrupção original foi pecado, sim. Foi um pecado no sentido mais real da palavra. A culpa está ligada ao pecado. Quem nega isso não tem concepção bíblica da corrupção original. Então, o pecado de Adão corrompeu a natureza, corrompeu a raça humana. Então, a corrupção original não foi, o pecado de Adão não foi uma doençazinha, uma bobeirinha, não. Foi pecado que corrompeu a raça humana. Quer ver um exemplo simples disso? Leite ou suco. Coloca uma pitada de sal. O que acontece? Acabou. Vou jogar fora. Tem uma outra coisa interessante. É sempre simples. Você pega um galão de 20 litros de leite, espreme meia banda de um limão. O que acontece com aquele leite? Coalha, azeda na hora. É essa a ideia do pecado de Adão. O pecado de Adão, em relação aos outros pecados, não é nada. Mas ele fez tudo isso acontecer. Então é isso. A corrupção geral. A atitude de Adão corrompeu toda a raça humana. Número 2. Que não se deve considerar essa corrupção como uma substância infundada na alma humana, nem como uma mudança de substância no sentido metafísico da palavra. O que quer dizer isso, queridos? Não foi uma coisa isolada na alma de um, na alma de outro, não. Não foi isso, não. Foi generalizado. Foi em todo mundo. Contaminou do fio, cabelo, a planta do pé. Não foi só em Adão.
Aquele ato ali serviu para corromper tudo. Não foi só uma coisa isolada. Não foi só na alma, não foi só na matéria. Nós vamos ver mais para frente uma turma chamada gnosticismo. Eles querem pregar que só a carne é mal. Se não tivesse carne, todo mundo era não. Os dois. Porque se fosse só a carne, era fácil, né? Tu não dava o corpo para o inferno. Todas as almas iam para o céu. Fácil. Muito fácil. Não. Exatamente. O corpo vira pó é o primeiro que praticamente morreu. Aquele ali só serve para estudo e para tua alma. Não para mais nada. A alma que comanda o corpo. Porque ia ser até engraçado, isso é engraçado. Se o seu espírito fosse independente da sua alma, ou a sua alma fosse independente do seu corpo, imagina que confusão ia ser. Não faça isso não, rapaz. E seu corpo está falando, não tem como. Não tem como separar uma coisa da outra, não. É a mesma coisa. Foi um pecado que contaminou o conjunto. O conjunto todo foi contaminado. Que não é mera privação. Afirma que era apenas uma privação. Chama ali, é privação do bem. Mas o pecado original não é somente negativo, é também uma disposição positiva para o pecado. A corrupção original pode ser examinada em mais de uma perspectiva, a saber, como depravação total e como incapacidade total. O que quer dizer isso? Naquele momento ali de Adão, teve a presença do mal, mas teve total ausência do bem. Naquela hora que Adão decide comer o fruto, ele não estava em conexão, não estava envolvido, não estava dominado pelo bem. Ali foi a ausência da manifestação do bem em Adão. Naquela hora ali, ele ficou privado. Não que o bem saiu, mas ele não deu espaço do bem. E que eles vão para analisar hoje em dia. Vamos analisar hoje. Vamos supor, vamos imaginar essa cena. Se é agradável, nós vamos imaginar. Você decidiu cometer um pecado. Naquela hora ali, você está sob a influência do Espírito Santo? Jamais. Foi o caso de Adão. Naquela hora ali, ele estava sem influência do bem. Na hora que você está decidido a cometer o ato, naquela hora ali, você está privado, está com ausência do bom, do bem. Naquela hora você está totalmente negativo do mal. É isso que aconteceu com Adão, é isso que a gente tem que entender. Na hora do erro em si, o que acontece? Há uma ausência do bem. Mas e quando fica assim, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso? Mas você não foi dominado pelo bem. Ele até se manifestou te avisando, mas no ato ele prevaleceu. Então no ato você teve a ausência do bem. É igual. Mas até consumar ele está ali. Não, você está em processo de consumação, aí já não tem influência do bem. Quando você decidiu sair daqui, alguém saiu daqui e vou dar um tapa na cara de alguém. Ali, cada vez que você se aproxima do seu mau objetivo, do seu mau intento, o que está acontecendo com essa? Exatamente. A influência positiva está diminuindo. A ira vai aumentando, a carne vai crescendo. Se deixar um tapa que você ia dar, já vira uma surra. Mas a pastora ainda entra no livre-arbítrio, que fica o bem de um lado, e o bem que eu sei de um lado, e o mal que existe do outro. E eu fico no meio. Eu tenho a opção de escolher entre eu estou ali, eu estou no meio, então eu sou a carne. Eu tenho a opção de escolher. Ou eu faço o bem que está do meu lado, ou eu faço o bem, o mal, que faz a minha vontade, a vontade da minha carne. Exatamente, isso é mesmo. Aí quando você pende para o mal, o que você fez em relação ao bem? Afastou. Você afastou o bem. Na hora que você está no ato ali, batendo, socando, ou bebendo, fumando, ou se prostituindo, ou roubando, ou fazendo propina, naquela hora ali, o bem está ausente na sua atitude. Não vão confundir bem com o Espírito Santo. Não vão confundir. Naquela hora ali, a sua atitude não tem participação ou conteúdo de bem. Concorda comigo? Não tem. Hora nenhuma. É a mesma coisa quando você decide ir para o monte, orar. À medida que você vai caminhando para o monte, o que acontece com o mal? Ele vai perdendo
Às vezes, o que já faz? Já desliga o celular, você já não leva isso, já não leva não. Tem gente que até vai para um monte, tira anel, tira pulseira, não, vai para um monte. E qual ideia que ele está falando? Eu não quero nada que influencie a minha vida do monte, nada que seja mal. E quando você está indo para o bem, quer ver uma outra coisa simples? É sempre simples. Você está em dúvida, fazer o bem ou o mal. Se você quiser fazer o mal, você vai perguntar para quem? Para quem faz. Quem vai fazer o mal. Vai perguntar para um cara que faz o bem? Por que você acha? Eu falo, tá de brincadeira. Você não me perguntou isso, não. Exatamente. Então, o que aconteceu com Adão, a gente vive até hoje. Quando você está com a intenção de fazer a coisa errada, você já vai se associar às pessoas que vão concordar com você mesmo. Você quer dar um tiro em alguém, você vai perguntar para um policial bom, o sargento, vem cá, tem um cara que me bateu, eu quis dar um tiro na cara dele. Ele só acha, a primeira coisa que eu já vou até te prender. Eu já está ameaçando o cara, eu já posso até te prender. Segundo, está com a mãe toda, você está preso por morte de arma. Agora, se você quiser fazer aquilo, o que você vai fazer? Vai pegar um carinha estourado, o cara também dá um tiro, toma aqui, ó. Quer que eu te leve lá? Quer que eu te leve? Um cara que é bom motorista, você nem vai ver, você passa ativo e vai embora. Então, por quê? É a nossa tendência. Então, quando eu decidi que eu vou pecar, não há o que faça eu não pecar. Não. Não. É por esse lado, não. Não. Estou falando que no ato que você está pecando, ali não tem manifestação de bem nenhum em você. Ali é o mal puro. É o mal puro. Você pode mudar? Claro, você pode mudar. Então, o ato em si, do erro, nós está fazendo, não tem bem ali. Você está desprofetiando alguém. Aonde está o bem ali? Nenhum. Se ninguém te separar, você vai ser tragédia. Aquela hora não tem. Você pode até ter uma lucidez, ou não pode tomar nenhum. Aquela hora, de repente, o bem surgiu do nada, brotou do nada. Mas geralmente o que acontece? Ali não tem manifestação do bem, não. Ali é a sua carne purinha. Purinha. Então, se acontece alguma coisa para fazer parar, é uma manifestação do bem. Uma misericórdia de Deus. Porque o bem que tem em você, ele não está atuando. É o que mais ou menos que a futura missionária já me falou. Mal e bem. Ele vai afastando do mal. Bem e mal. Humanamente. Estamos falando aqui o quê? Humano. Não estou falando do Espírito Santo e nem de Deus. Adão naquele momento ali. Quem estava ali? O bem e o mal. Deus poderia ou não poderia ter interferido ali? Poderia. Naturalmente. Como ele pode interferir na minha vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida. Normal. E tem dois versículos na Bíblia que falam isso. Um é em Salmos e o outro é no Santo Irmão. Não andei segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1. Que é isso que eu estou falando. Não vou perguntar para eles coisa que é de igreja que eu sei que, né, porque bíblico não é para mim fazer. Posso todas as coisas, mas nem tudo de momento. E é porque a segunda que é não fugir da aparência do mal. Não, e tem um outro, 1 Coríntios 15, 13, leiam aí. Até se não está marcado na Bíblia de vocês, deveria. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Se não está marcado, deveria estar marcado. Isso aí é fundamental. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse aqui é... Não vos enganeis, as más conversações corrompem o bom costume. Quer ver uma coisa mais light? Mais light. Eu quero fazer regime. Eu vou andar com pessoa que não está pensando nisso? Vamos sair, pastor? Vamos sair. Onde vocês vão? Sair. Exatamente. O cara quer parar de beber. Tem um bando de amigos que é pinguço. Se ele não mudar a amizade, ele vai morrer de cirrose. Isso que eu falei naquele aconselhamento que eu fui na caixa d'água, foi isso aí que eu usei. Eu quero mudar. Eu quero mudar, mas eu não abro mão dos meus amigos. Então você não quer mudar. Todo mundo sabe que eu tenho uns 20 e poucos, 26 anos de igreja. E todo mundo fala, eu já vi muita gente falar que eu aceitei Jesus, os meus amigos
Eles não falam assim, já me são uma crente muito estranha. Porque você não mudou nada, eu falei, mudei sim. Misericórdia. Só porque eu não entendi porque. Não, porque você tem crente que aceita Jesus, porque é crente que larga os amigos. Eu falei, não, mas aí você tem que entender o quê? Tem pessoas que são influenciadas pela amizade, tem pessoas que influenciam a amizade. Aí. Rei Davi, nem era isso, era ungido. Ele entrou na caverna com 400 bandidos. Foragido é bandido, não tem outro nome. Endividado não é bandido não. O foragido é bandido. Saiu de lá com 800 valentes. Ele influenciou os homens. É diferente. Mas tem gente que está andando com o crente, tem crente em casa. Se começar a andar com uma pessoa que fala palavrão, daqui a pouco ele está falando palavrão. Então ele não pode andar com aquela pessoa. Daqui a pouco, o crente começa a andar, vai na casa de uma pessoa, começa a frequentar a casa de uma pessoa, daqui a pouco você está tomando cerveja, eu vou querer tomar cerveja. Pastor, você sabe que eu sou assim? Eu tenho uma facilidade muito grande, mas eu ando com eles, mas não consigo comprar coisa influenciada. Exatamente. Por quê? Você é uma pessoa que influencia e não é influenciada. A diferença é gritante. Eu tenho amigos no mundo que quando tá perto de mim fala, quando vai falar uma palavra um pouco, não falar não. Fazem isso comigo também. Mas por quê? Eles identificaram que há uma diferença. Mas tem pessoas que são fracas. Vamos dar um exemplo bobo. Um cristão se converteu. Aí antes, a turma dele era só ele, todo mundo divorciado, só ele casado. Mas antes, como que ele era? Homem casado sem Jesus. Tanto faz. Se converteu, ele vai aguentar andar com aquela turma e não praticar o que aquela turma pratica? Passou uma mulher, é quando ele não vai olhar e não vai tecer um comentário daquilo que ele olhou. O que ele tem que fazer? Ele é obrigado, ou vai receber, encontrar com ele separadamente, ou também vai ter que cortar os juntos. Eu tive um grupo de amigos, se fala amigo, na verdade não sabe nem mais a profundidade da palavra amigo. Eu sempre saía com eles e eles sempre bebiam cerveja, vinho. E tinha um que sempre me obrigava assim: toma fulano, toma. É toda minha, sabe? Aí um dia, ele disse assim: se ele me oferecer, eu vou. Aí era eu e mais 6 ou mais 7. E ele veio de novo: não, vou colocar, você olha só. Eu falei: espera um pouquinho, pessoal. Eu nunca falei da bebida de vocês. Vocês bebem cerveja, bebem uísque, nunca falei. E por que você tem que incomodar com o meu refrigerante? Estou te incomodando? Não vem mais com vocês. Sem problema. Não, que isso não. Então, não sou acordo. Não fala da bebida de vocês, se me deixa voltar com o meu refrigerante. Eu estava sendo influenciado pela bebida? Não. Mas aí, um que estava querendo fazer graça, eu tive que me impor. Eu falei: como que é isso? Uma vez eu fui estagiário na antiga Telege, aí foi um churrasco. Queridos, durante 1h30 só tinha cerveja. Cerveja e revista de mulher pelada. E tudo homem casado. Eu era o mais novo, tinha 18 anos, o mais novo tinha o dobro da minha idade. Homem casado, pegava a revista da Tablecone, tudo ímpio. O tempo todo ali, fiquei perto da churrasqueira. Aí chegou a mulher de um deles, disse: você está refrigerando para o estagiário? 1h30 comendo carne. Não, eu tomo cerveja, isso não. Aí veio o refrigerante. Você consegue fazer isso? Fique à vontade. Você tomar cuidado para você não estar sendo influenciado sem perceber. Tem vezes está sendo influenciado. Então a ideia é exatamente essa. Você tem a liberdade do bem e do mal. Então você tem que. O cara que tem fraqueza vai beber, não pode ver um bar que para, o que ele tem que fazer? Não pode fazer nem na rua que tem um bar. Porque se passar ele vai ficar ali. Certo? Mas, pastor, oi. a senhora que convém, se o mal, ele é bom. Para a carne é, sem sombra de dúvida. Porque se o pecado fosse de tudo ruim, no sentido de prazer, ninguém pecado. Você já viu alguém engordar de comer giló? Nossa, eu tenho uma fissura por giló. Ninguém tem fissura por giló. Ele não gosta? Bacon, ninguém. O pessoal come bacon, e come hambúrguer, e
picanha, carne com gordurinha, mas giló, fissura por berinjela, fissura. Difícil se achar. Mas eu vi uma frase que a frase fala assim, nem tudo que é bom me faz bem, nem tudo que me faz bem é bom. Exatamente. Então, o mal, ele o ato em si do mal, ele causa algum tipo de prazer. Você pergunta para alguém, fuma? Nossa, fumar na hora. Então, uma tranquilidade, tira meu estresse. É psicológico aqui. Tem química? Tem química, lógico que tem química. Mas tem psicológico. O cara já condiciona, se eu fumar, eu fico calmo. Se eu fumar, eu não engordo. Tem gente que não para de fumar, vai te engordar. Também, se você parar de fumar e conservar a boca fechada, você não vai engordar. Simples, certo? Então, irmãos e irmãs, vamos parar aqui na corrupção original. Depois nós vamos ver semana que vem, com a graça de Deus, né, a depravação total, a incapacidade total, porque são só 2 tópicos, mas eles vão exigir muita atenção nossa, certo? Vamos terminar nosso estudo